Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e agora demonstraremos o teorema enunciado no INMEF 57. Nos utilizaremos do conceito de limite de sequências e dos resultados limite de sequência constante, limite da diferença de sequências, limite do produto de sequências, o lema do INMEF 52, o teorema do INMEF 48 e o teorema do INMEF 55. Mais sobre estes assuntos na descrição. Seja A real positivo e X real qualquer, e Rn e Sn sequências de números racionais convergentes, tais que limite de Rn é igual a limite de Sn. Se A é igual a 1, então A elevado a Rn é igual a 1 elevado a Rn, que é igual a 1 para todo n natural. Da mesma forma, A elevado a Sn é igual a 1 para todo n natural. Logo, as sequências A elevado a Rn e A elevado a Sn são a sequência constante igual a 1. Pelo limite de sequência constante, temos que limite de 1 é igual a 1. Portanto, limite de A elevado a Rn é igual a limite de A elevado a Sn. Se A é diferente de 1, vejamos. Seja ε real positivo arbitrário. Pelo lema visto no INMEF 52, limite de A elevado a 1 sobre n é igual a 1. E limite de A elevado a menos 1 sobre n é também igual a 1, donde, pela definição de limite de sequências, existe n0 natural, tal que, por causa do primeiro limite, 1 menos ε é menor do que A elevado a 1 sobre n0, que por sua vez é menor do que 1 mais ε. E por causa do segundo, 1 menos ε é menor do que A elevado a menos 1 sobre n0, que por sua vez é menor do que 1 mais ε. Lembre-se que, por hipótese, limite de Rn é igual a limite de Sn. Daí, limite de Rn menos limite de Sn é igual a zero. Como a diferença dos limites é o limite da diferença, temos que limite de Rn menos Sn é igual a zero, donde, pela definição de limite de sequências, existe n1 natural, tal que menos 1 sobre n0 é menor do que Rn menos Sn, que por sua vez é menor do que 1 sobre n0, sempre que n é natural e é maior ou igual a n1. Seja n natural com n maior ou igual a n1 arbitrário. Se A é maior do que 1, pelo item J das propriedades das potências expoentes racionais, vistas no INMEF 48, segue que A elevado a menos 1 sobre n0 é menor do que A elevado a Rn menos Sn, que por sua vez é menor do que A elevado a 1 sobre n0. Mas se A é menor do que 1, pelo item I das mesmas propriedades, a desigualdade dupla inverte de lado. Agora, lembre-se que tanto A elevado a menos 1 sobre n0 quanto A elevado a 1 sobre n0 estão entre 1 menos ε e 1 mais ε. Assim, ou 1 menos ε é menor do que A elevado a menos 1 sobre n0, que por sua vez é menor do que A elevado a Rn menos Sn, que é menor do que A elevado a 1 sobre n0, que por fim é menor do que 1 mais ε. Ou 1 menos ε é menor do que A elevado a 1 sobre n0, que é menor do que A elevado a Rn menos Sn, que por sua vez é menor do que A elevado a menos 1 sobre n0, que por fim é menor do que 1 mais ε. Note que em qualquer um dos dois casos, temos que 1 menos ε é menor do que A elevado a Rn menos Sn, que por sua vez é menor do que 1 mais ε. Pelas propriedades de módulo, isso significa que módulo de A elevado a Rn menos Sn menos 1 é menor do que ε. Como n maior ou igual a n1 foi tomado arbitrário no conjunto dos números naturais, segue que módulo de A elevado a Rn menos Sn menos 1 é menor do que ε para todo n natural maior ou igual a n1. Como ε positivo foi dado arbitrário, essa é precisamente a definição de limite de A elevado a Rn menos Sn ser igual a 1. Como por hipótese as sequências Rn e Sn são convergentes, pelo teorema visto no INMEF 55, A elevado a Rn e A elevado a Sn são também sequências convergentes. Pelo item B das propriedades das potências expoentes racionais, vistas no INMEF 48, uma potência com soma no expoente se transforma no produto de potências de mesma base. Note que Sn pode ser reescrito como Sn menos Rn mais Rn.
Assim, A elevado a Sn é igual a A elevado a Sn menos Rn, que multiplica A elevado a Rn para todo n natural. Como A elevado a Rn, A elevado a Sn e A elevado a Sn menos Rn são sequências convergentes, segue que limite de A elevado a Sn é igual a limite de A elevado a Sn menos Rn vezes A elevado a Rn. Mas limite do produto é o produto dos limites. Como vimos, limite de A elevado a Rn menos Sn é igual a 1. Portanto, limite de A elevado a Sn é igual ao limite de A elevado a Rn, que é o que queríamos demonstrar. Façamos uma pequena revisão. No caso em que A é igual a 1, o resultado foi imediato, pois as sequências se tornam constantes iguais a 1. No caso em que A é diferente de 1, tomamos proveito do lema do IMF 52, que nos dá a ferramenta poderosa de potências de base constante convergirem para 1 para uma determinada sequência de expoentes convergindo para 0. Com Rn e Sn convergindo para o mesmo lugar, Rn menos Sn converge para 0. Daí, utilizamos a monotonicidade das potências expoentes racionais para transmitirmos o resultado do IMF 52 para a sequência Rn menos Sn. Então, utilizamos a multiplicação de potências de mesma base para escrevermos a sequência A elevado a Sn como o produto de uma sequência que converge para 1 pela sequência A elevado a Rn. Por fim, arrematamos utilizando a propriedade do limite de produto de sequências, concluindo a demonstração do teorema. Nos próximos IMFs, veremos as propriedades das potências expoentes reais.